Olá, paz de Cristo Jesus a todos, todas, passando aqui para compartilhar uma palavra poderosa do coração do Pai para o teu coração. No livro de Ruth, capítulo 1, vou ler alguns versículos aqui. Está escrito: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar dos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do seu lugar, onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Verso 14: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, Ruth, porém, se apegou a ela. Verso 16, palavras de Ruth a Noemi. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 22, assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, a sua nora, e voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Olha, a gente está diante de uma história em que narra a história de Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Houve em Belém e na região de Judá uma grande fome, ou seja, uma crise onde não havia alimentos. De modo que aquele homem, em função daquela crise, em função de tudo que estava ocorrendo, das limitações da condição de vida, ele decide sair com toda a sua família para buscar um local melhor, uma condição de vida que pudesse suprir as necessidades de sua família. E o registro bíblico nos mostra que ele foi para a região de Moabe, para os campos de Moabe. Moabe, que era uma nação pagã, Moabe que viviam debaixo do paganismo
e no culto de diversas divindades. Portanto, um povo que não conhecia ao Senhor. Elimeleque então se estabelece ali e, pelo que percebemos, aquilo que ele estabeleceu como objetivo, inicialmente foi alcançado. Não temos aqui registro bíblico de que ele tenha orado, pedido a direção de Deus, de que ele tenha reunido a sua família e dito a eles: olha, vamos fazer um propósito de oração, vamos procurar ouvir Deus, vamos procurar uma resposta de Deus antes de tomarmos uma decisão. A dificuldade veio, a crise se instalou, a fome bateu a porta, não só de Elimeleque e sua casa, mas de todos os moradores de Belém. Belém, que significa casa do pão. E agora, na casa do pão, não havia pão. Então, movido pela necessidade, este homem sai com a sua família. Como eu disse, não temos relato bíblico de que Deus tenha dito a ele: vá para Moabe, saia dessa terra, pegue a sua família e vai para um outro lugar, nos termos de povos pagão, que eu vou te abençoar. Não temos isso. Então pega aqui a primeira lição que o Espírito Santo fala ao teu coração. Não se mova pela crise. Não tome decisões precipitadas na base da tua vontade, na base daquilo que possa parecer um cenário de desesperança, de limitação, de falta de recursos, de falta de perspectiva. Ore ao Senhor. Se Ele te dá uma direção para isso, Ele é responsável para poder conduzir você. Ele é responsável por você, se essa for a vontade dEle. Caso contrário, permaneça onde você está. A crise, ela não vai durar toda a vida. E a crise nos dá a oportunidade de recomeçarmos, de novos recomeços. Aquele homem, então, ele se estabelece ali, mas o que vemos aqui, e que é lamentável, ele veio a falecer. Sua mulher Noemi ficou viúva, ela perde o marido em terra estranha, ela agora está ali com seus filhos, e o homem que tomou a decisão de sair de Belém, de sair da sua terra, já não está mais presente. Agora ela e os seus 2 filhos. A viuvez abateu a força de Noemi. Ela sente o peso agora de estar só. Quem sabe, dentro do coração e da mente dela, muitos questionamentos surgiram. Foi como se fosse um filme que passa na mente dela. E, no entanto, seus 2 filhos estabelecem agora vínculos familiares. Tanto um como o outro constituem família, eles casam-se. Amon e Quilion casam-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aqui o texto que nós lemos nos dá a informação que eles permaneceram ali por quase 10 anos. Ou seja, recém-casados, vivendo agora com suas mulheres e, consequentemente, cuidando de sua mãe. Não temos relato bíblico de que eles tenham gerado filhos com suas mulheres, e de fato isso não ocorreu,
não perpetuou a geração dos dois filhos de Elimeleque. Então, olha só quantas coisas aconteceram. Nós temos agora o relato de que tanto Amon como Quilion agora morrem. Veja que situação, que complexa situação. Noemi agora se veste de luto por mais 2 vezes. Antes apenas viúva, agora perde os 2 filhos gerados em seu ventre. Malom e Quilion morrem. Também parte em uma terra estranha. Pegue mais uma lição aqui para você. A dor, a aflição, a angústia, o sentimento de perca quer tirar a nossa visão de que há ainda uma esperança, de que ainda Deus tem o poder para mudar as circunstâncias do luto, da dor, da perca, da aflição. O que dizer aquelas 2 jovens senhoras, Orfa e Ruth, todas vestidas de luto, de angústia, de aflição? Eu penso que Noemi, agora, ela, junto com suas noras, começam a pensar: o que vamos fazer? O que vai ser de nós agora? Os homens da casa se foram. Que coisa, né, gente? É difícil o luto. E o luto traz uma coisa que é muito difícil lidar, que é a solidão. Após o luto, vem a solidão. Nesse contexto tão difícil, Noemi recebe uma notícia boa. Como Deus é maravilhoso. Ele prova que se importa conosco, mesmo quando estamos em situações que nos despedaçam, situações que nos remetem à visão da nossa limitação, da nossa pequenez, situações que nos deixam sem chão. Quando a gente diz: agora eu estou no fundo do poço, agora não me resta mais nada, estou nesse calabouço, cheguei no fundo do poço, agora começa a surgir os pensamentos de morte, começa a surgir os pensamentos de que a vida não vale a pena, de que todo o esforço foi em vão. Mas deixa eu te dizer uma palavra do Espírito Santo agora. Pega mais essa lição aí. Quando você chega no fundo do poço, para nós pode representar o fim, mas para o Senhor é o momento dele estender as mãos e dele tirar você desta cova, desse calabouço e deste poço. E muitas das vezes Deus permite, sim, Ele permite não porque Ele é mau, Ele permite não porque Ele não quer o nosso bem, Ele permite para que possamos compreender
que quando nossa estrutura humana é totalmente dilacerada pelas tragédias, pelas percas, pela dor, e que nós então estamos lá no fundo e não queremos sair às vezes, Ele é capaz de lançar as cordas do seu amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua bondade para nos socorrer. Sim, o fundo do poço é a oportunidade de Deus dizer a você: você está colocando um ponto final, mas eu estou removendo o ponto final e colocando uma vírgula. Sabe por quê? Porque nessa história de tragédia, nessa história de perca, nessa história de crise, eu vou iniciar na tua vida, eu vou recomeçar a sua história, eu vou iniciar uma nova história, um novo tempo. Noemi ouve que na casa do pão, em Belém, voltou a ter pão. Ou seja, ela então despede de Orfa, sua nora, despede de Ruth, e ela decide: eu vou recomeçar. Eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para o meu povo. Queridos, como é difícil a gente dar uma marcha ré. Você já parou para pensar nisso? Como as pessoas, elas têm dificuldade de dar uma ré, de voltar, de recomeçar do ponto inicial. Mas isso é necessário. Nós não podemos permitir que o orgulho, a arrogância, a autossuficiência nos mova quando tudo já escapou pelos vãos dos nossos dedos. Não. Uma boa notícia bateu à porta da casa de Noemi, e Noemi decidiu: eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, eu vou voltar aonde tem pão. Pão que alimenta a alma, pão que alimenta o espírito, pão que alimenta o corpo físico, pão que representa prosperidade, pão que representa provisões abundantes. Eu vou voltar. Sim, Deus tem esse tempo para você, mas a decisão de se levantar e de recomeçar é sua. Deus não pode fazer isso por você. Ele não vai fazer isso por você. Você precisa se levantar. Você precisa entender que essa crise, esse cenário adverso, é a oportunidade para você recomeçar. Ela volta agora com uma companheira, porque Ruth não deixou Noemi por nada. Ela entra em aliança com Noemi e ela diz, conforme nós lemos: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Para onde você for, eu vou junto. Aonde você pousar, eu também vou pousar. Aonde você pode passar a noite, eu vou passar com você. O teu povo vai passar a ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, né? Se fosse nos dias atuais, ela iria dizer: estamos juntos, estamos juntos, haja o que houver, venha o que vier, estou com você. Olha que lindo, quando ela saiu de Belém, ela saiu com seu marido e com seus 2 filhos, e agora
ela retorna sem eles, mas retorna com uma filha. Que coisa maravilhosa! Um recomeço com uma pessoa que estava disposto a enfrentar tudo que surgisse, mesmo que sem perspectiva. Olha, Deus é maravilhoso. Ele prepara pessoas leais, fiéis, gente de verdade, como dizem por aí, sujeito homem, que de fato são amigos, porque nós estamos vivendo dias em que o amor está escasso. Jesus mesmo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente está vivendo um tempo de deslealdade, infidelidade, estamos vivendo um tempo de falsidade, estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas só apontam os seus defeitos, elas não reconhecem um momento que você estendeu a mão amiga, elas não reconhecem os bens que você fez a elas em ações, em cuidado, em amparo, em conselho, o que é lamentável. No entanto, mesmo nesse cenário, Deus nos dá pessoas maravilhosas, leais, sinceras, que vê os nossos defeitos, mas está do nosso lado para nos ajudar a vencer, a tornar os defeitos perfeitos. E foi isso que Ruth se tornou para Noemi. Ela volta com uma filha. E quando ela chega lá em Belém, as pessoas a reconhecem. Esta não é Noemi? Noemi, você, quanto tempo? E ela então conta a história de sofrimento, de dor. Se a gente for continuar lendo aqui o texto, no versículo 20, ela diz: eu não me chamo mais Noemi, me chame de Mara, que significa amargura. O nome Mara significa amargo, e a amargura aí é representada pelo fel. Ela passou por tanto sofrimento, por tanta luta, por tantas percas irreparáveis. No entanto, ela teve esperança, força, fé. Teve alguém que estendeu a mão amiga e disse: eu estou junto com você, vamos lá então, vamos para Belém, você quer ir? Vamos junto, vamos para lá então, dias melhores virão, eu estou com você. E quando elas chegam, o versículo 22 nos mostra que elas chegam num tempo de colheita. Era o princípio da cega das cevadas. Era o tempo de colheita. Sabe o que representava isso para Noemi e Ruth? Uma nova colheita. E de fato se tornou uma nova colheita, porque depois Ruth se casa com Boaz, parente de Noemi, que se torna o parente remidor, e essa mulher moabita entra na genealogia de Jesus. Olha que final de história extraordinário. De verdade, um final feliz. Profetizo na tua vida um recomeço de uma colheita abundante, de uma nova colheita. Esquece o que para trás ficou. É claro que as cicatrizes vai estar aí. As cicatrizes vão estar aí sim, mas dizendo para você que doeu, que a ferida foi grande, mas que ela se fechou.
que ela foi curada. E que essas feridas, elas não levou você à morte. Você está vivo. Sim, você está vivo. Você recebeu a força do Eterno para sair do fundo do poço, da cova, do calabouço. Ele estendeu as cordas de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, tirou você daí. Ele tira você. Profetizo no nome de Jesus. Saia desse poço. Saia do fundo do poço. Você não tem forças, mas Ele tem para te dar. Você não consegue, mas Ele vai sim levar você a recomeçar. Ela retornou, tudo mudou. A vida de Noemi foi outra. A de Ruth também, elas foram honradas. É isso que Deus vai fazer por você. Recomece. Retorne à sua caminhada. Prossiga. Não fica lambendo as feridas aí, não. Não fica aí lambendo ferida. Para. Olha, quando eu era criança, tinha uma coisa que doía muito quando a minha mãe colocava em minhas feridas, o metiolate, o temido metiolate, né? Vinha lá aquela pincinha quadradinha, cheia de quadradinhas, só de olhar já dava medo, já doía antes de pôr, mas quando colocava, começava a cura. Às vezes dói crescer, recomeçar, mas essa dor é o início da cura, da cicatrização, da bênção, da vitória. A crise não vai te matar, a crise não vai colocar um ponto final na história da tua vida. Não, hoje Ele tira esse ponto final que você colocou, Ele coloca uma vírgula e diz: estou escrevendo uma nova história, um novo capítulo, tem uma nova colheita e ela é abundante para você. Você vai desfrutar disso. Existem sementes que nós plantamos ao longo da nossa vida. E cada semente representa um fruto. Há sementes que morrem e nascem logo, mas existem algumas sementes que demoram, porque elas vão morrer e elas vão primeiro se enraizar, e essa raiz vai ser muito profunda, a raiz, e você vai parecer que não teve resultado. E aí, quando a gente pensa que não, começa o broto surgir, começa aquelas folhinhas verdes aparecer. Ou seja, Deus não esquece o que a gente faz para Ele, e as sementes que plantamos no seu reino, elas vingam, elas não deixam de produzir fruto. Então receba essa palavra, descansa no Senhor, se levante, vem aí um novo capítulo na sua vida, vem aí uma nova colheita, e aí você vai dizer para mim, você vai dizer para mim, vai dizer sim: olha, pastor, aquele dia Deus falou comigo, aquela palavra que você foi impulsionado pelo Espírito Santo para transmitir, me alcançou, e hoje eu estou vivendo o cumprimento daquela palavra, pastor. Você vai me dizer isso, você vai me achar aí aqui no Face, no Messenger, no Instagram, no YouTube, no Zap, você vai me ligar e vai dizer: pastor, Deus cumpriu.
Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Sigo orando por você. Amém?